A paciente é a MGES, uma paciente de 45 anos, do sexo feminino. Ela é natural da Bahia e procedente de São Paulo. Trabalha como diarista. Ela veio ao Instituto, procurou pronto-socorro em julho de 2021, com uma queixa de dimodispneia, classe funcional 3, ortopneia e edema em membros inferiores. Ela conta que isso começou nos últimos 6 meses, desde que ela teve uma internação por Covid em janeiro de 2021. Ela conta também que em junho ficou internada em outro hospital por um TEP e um derrame pericárdico volumoso, que não tinha sinais de tamponamento. Ela teve alta com colchicina e rivaroxabana e veio ao PS porque estava em piora desses sintomas. De antecedentes, ela era hipertensa, tem um antecedente de uma gastrectomia parcial por uma úlcera péptica perfurada e laqueadura. Ela estava em uso de colchicina, furosemida 40mg e espironolactona. E no exame físico, a paciente estava com uma pressão de 117/86, uma frequência cardíaca de 80. Chamava a atenção que ela estava ictérica, uma cruz em 4, bulhas hipofonéticas, uma hepatomegalia e edema em membros inferiores, 3 cruzes em 4. Nos exames laboratoriais, a paciente apresentava um RNI de 2,8, função renal normal, ASH de 31, LT de 22, PCR de 2 e uma tropo de 3,1. Os demais exames estavam normais. E por esse antecedente de um derrame pericárdico volumoso, que ela teve uma internação recente, os achados no exame físico, a paciente foi submetida a um eco transtorácico de urgência. Esse eco mostrou um movimento paradoxal do septo interventricular, uma disfunção sistólica do VE de grau discreto e do VD de grau importante, e um derrame pericárdico difuso de grau importante com maior lâmina adjacente à parede inferolateral que media 40 milímetros, com repercussão hemodinâmica. O eco viu também uma imagem sugestiva de trombo no ápice do VE. A paciente, então, foi levada para o centro cirúrgico de urgência, foi submetida à drenagem do derrame pericárdico, com saída de 900 ml de líquido seroso. Logo no pós-operatório imediato, a paciente teve uma PCR de 6 minutos, em ritmo de assistolia e AESP, voltou à circulação espontânea depois de 2 ciclos, e por conta disso, ela repetiu o eco transesofágico lá no centro cirúrgico, que viu uma disfunção importante do VD e moderada do VE, um átrio direito muito dilatado e um trombo volumoso no VE e sugestivo de outros trombos no septo atrial e no ventrículo direito. Ela foi então encaminhada para a UTI, em uso de noradrenalina e dobutamina, em contexto de um choque. Esse líquido pericárdico foi para análise e os achados do líquido. Tinha um pH de 7,3, de aspecto límpido, 18 células com 90% de polimorfonucleares e 10% de mono, uma proteína total de 2,7, glicose, LDH, amilase, ADA e triglicéridos normais, e a bacterioscopia, cultura para fungos e de aeróbios negativa. Nos exames séricos, a paciente tinha proteínas de 6, uma albumina de 3,1, ferro sérico um pouco abaixo do valor de referência, de 24, mas ferritina, sorologias para hepatite B, hepatite C normais, fator reumatoide de 40, menor que 40, C3 e C4 normais, IFAM não reagente, anti-RO e anti-LA não reagentes. A paciente, então, teve uma boa evolução clínica na UTI, depois teve alta para a enfermaria, e depois de cerca de 2 semanas de internação, ela teve alta, com encaminhamento para o ambulatório do miocárdio e uma solicitação de uma ressonância cardíaca ambulatorialmente. 2 semanas depois da alta, a paciente procurou de novo o nosso pronto-socorro. Dessa vez, ela queixava de novos sintomas de congestão. Tinha uma dispneia classe funcional 2/3, edema de membros inferiores e edema periorbitário. Além disso, dessa vez, ela ficou internada por um curto período de tempo para compensação dessa congestão. A gente repetiu alguns exames para ela aqui, que foi o ecocardiograma e a ressonância, que a gente já vai falar. E nessa alta, ela estava em uso de furosemida 120 mg 2 vezes ao dia
hidrocloro, espironolactona, losartana sem aldia, colchicina e anticoagulada com rivaroxabana. O ecocardiograma a gente já vai discutir. Antes da gente chegar no ar, deixa eu te interromper um pouquinho, dando bom dia, boa tarde para todo mundo. Edilene, esse caso é intrigante, né, Edilene? Teve Covid, derrame pleural, história de trombo. Como é que você encaminharia esse raciocínio clínico nesse seu paciente até agora? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, é uma paciente de 43 anos, né, que faz de repente um quadro grave de disfunção ventricular, disfunção com insuficiência cardíaca grave e, ao mesmo tempo, um derrame pericárdico importante que foi manuseado como tal, né, foi drenado, submetido a uma drenagem pericárdica. E a primeira pergunta que a gente se faz é por que esse derrame pericárdico nesse contexto? Será secundária Covid, que ela teve Covid antes? Será que a disfunção ventricular tem a ver com Covid também, né, já que ela fez uma insuficiência cardíaca grave? E parece que os sintomas todos se iniciaram junto com o Covid, não foi isso, doutora Pamela? Isso. Tudo começou muito junto e a gente ia pensar aqui numa miocardite, uma miopere, consequência Covid. É o que a gente geralmente faz, quando a paciente está no contexto de uma pandemia, na vigência de um quadro infeccioso, e ela apresenta um quadro de insuficiência cardíaca grave, a gente tem uma tendência a relacionar uma coisa com a outra. Então, está com Covid, fez um TEP também, né? Fez um Pois TEP. é, inclusive com trombo intracavitário, né? Cheio de trombos dentro da cavidade. Então, a gente realmente pensaria aqui que o principal causa seria o Covid para todo esse quadro clínico que a paciente teve. Mas a gente pode ouvir mais opiniões. E se a gente tivesse que dar uma causa para o derrame, todo mundo ficaria com Covid por esse derrame ou não? A gente teve uma análise do líquido que mostrou pouca coisa específica no líquido para a gente dizer que tem uma causa, uma ADA baixa e tudo mais. Gostaria que mais alguém comentasse. Temos microfones ali na frente, por favor, doutora Giovana. Ou é a Jéssica que está aí? Não consigo enxergar direito. A minha primeira impressão também é miocardite, miopere, né? Que também pode dar trombo, alguma trombofilia que já foi visto nos exames que tá bem normal, né? O Covid por si só dá muito trombo. Também não sei o que pensar. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguém admitiria a hipótese de esse derrame pericárdio ser por insuficiência cardíaca? Eu ia perguntar isso para você. É umas comentários assim, justamente a gente fica pensando, será que foi uma miopéria e tudo? E aí com essa história de TEP prévio, será que ficou por algum certo grau de disfunção esse ventrículo direito? Porque esse case justamente era mais um quadro de IC direito, né? Cite, patomegalia, até enzimas hepáticas alteradas, não tinha pressão alterada, né, com uso de rivaroxabana. E o quadro era francamente um IC direito. Então, será que tem a ver com esse TEP? É difícil por ser uma trombofilia também um evento trombótico que poderia ter ajudado com essa direita, né? O estudo do Dr. Paul é um bom clínico, né? Ele pensa clinicamente, apesar de fazer imagem, eu acho que não tem possibilidade de ser isso. Quando ele fez um TEP, que pode ter a ver com Covid ou não, e poderia ter insuficiência cardíaca direita. A única coisa que fala a favor de ter a alma esquerda é que ela tem um queixo de ortopneia também, né? Tem alguma coisa relacionada à esquerda. A gente não viu o ecocardiograma, mas acho que seria uma Mas é diagnóstica uma paciente bacana. que nunca teve história nenhuma até os 40 anos de idade. Né? Então, tudo era perfeitamente explicável pelo Covid. Né? Principalmente todos nós vivemos com a infecção, né, de cardiopatia inflamatória por Covid. Então, poderia muito bem ter sido isso. Ela não tem história de ter Covid grave, pelo que eu entendi, né? Não, foi uma internação, ela precisou de oxigênio, mas não foi entubada. Mas a gente viu muito caso de miocardite pós-Covid que não teve um quadro tão dramático na fase aguda. Então, poderia ser. Pois é, às vezes a infecção é a causa da disfunção, mas às vezes a disfunção é pré-existente e a infecção só precipita o quadro de insuficiência cardíaca. Acho que tem que sempre ter essa Eu ia lembrança de perguntar uma isso para coisa e você, outra. se você considera isso também. Valeria a pena em todo paciente que teve Covid e que apresenta uma descompensação, a gente fazer uma propedêutica um pouco mais aprofundada para descartar essa situação? Principalmente quando o paciente tem um quadro grave de insuficiência cardíaca, a gente tem que buscar a etiologia. Então, a primeira ideia é a gente relacionar a infecção à doença, né?
pensar que pode já existir uma doença prévia que descompensou agora. Então, acho que as duas coisas têm que ser consideradas com relação a essa paciente, né? Perfeito. E o Tito diz que ele consegue mostrar o vírus pelo eco. Então vamos ver se mostra. Esse eco que o Dr. Tito vai apresentar é o primeiro, né? Que não tem imagem, ou não? O que está aqui é o da imagem, viu, doutor? É o mais recente que eu fiz ontem, isso. A gente tem os exames, acho que até para discutir, talvez fosse melhor deixar suas imagens para depois, Tito. A gente tem o eco inicial na sequência, né? Pode pular suas imagens e discutir o eco primeiro? Pode, deixa eu... Ô, Rafa, pula essas imagens que estão aqui, não precisa passá-las, não, bota para depois. Aí, ups. Aqui. Isso aqui. Esse foi o primeiro eco que ela fez nessa internação de julho, a segunda internação dela aqui no Instituto. Então, era o ecocardiograma, ele mostrava um aumento importante do átrio direito e discreto do ventrículo direito, uma presença de uma imagem ecogênica que obliterava a região apical de ambos os ventrículos, uma disfunção diastólica de VE de grau 3 e um derrame pericárdico adjacente à parede livre do VE de 24 milímetros. A fração de ejeção preservada de 60%, o átrio esquerdo com volume indexado de 42, um septo de 6, parede posterior de 7 milímetros e a massa do VE indexada de 70. A gente já comentou um pouco de algumas hipóteses diagnósticas, né? Se seria secundária uma infecção por Covid, essa disfunção do ventrículo direito. Em termos de aumento de câmara, você pode voltar, por favor? Em termos de aumento de câmara, a gente só tem câmaras aumentadas à direita. No caso, colocou um discreto de VD, né? Não temos o ventrículo esquerdo dilatado, e tem uma disfunção diastólica de VE, mas não disfunção sistólica, a fração de ejeção é boa, né? E esse derrame pericárdio. Doutora Giovana, quer que você muda de ideia de ser uma miopericardite ou não? Sim, eu mudo. Não está cometendo VE, né? Não tem disfunção sistólica. E também, mas também para CETEP, né? Só tem uma discreto de VD e aumento só do átrio direito. Também é estranho ser justificado só pelo TEP, né? Então, o TEP sozinho não iria causar essa disfunção diastólica de VE de grau 3, né? Qual o intervalo entre o TEP e esse eco? O TEP foi em janeiro, a infecção por Covid foi em janeiro, o TEP é em junho e a esse eco é de julho. É um mês pós-TEP. Então, realmente tem essa imagem ecogênica obliterando os ápices de ambos os ventrículos, que talvez em algum outro momento já foi interpretado como trombos ventriculares, né? Mas a gente espera a presença de trombos quando o ventrículo é dilatado, né? Tem disfunção sistólica grave. Então, fica estranho a gente imaginar a presença de trombos aí nos dois ápices, sendo trombo mesmo, né? Então, está estranho essa história. Para se justificar esse aumento importante da direita. Eu acredito que se a gente não tivesse mais imagens aqui, a gente ia ter uma certa dificuldade de interpretar esse eco. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse ecocardiograma? O doutor Paulo é interessado, já sabe a ressonância, não tem muita graça. Mas o átrio esquerdo também é aumentado, viu, doutora? Né? O átrio esquerdo, apesar dele só ter o diâmetro, para ter batido no grau 3, com certeza ele tem um volume aumentado também, ele já tem um diâmetro acima do que era o preconizado, de 40. Não está o volume descrito, mas com certeza o átrio esquerdo deve ter um aumento pelo menos discreto. A gente tem uma fração de ejeção normal, um VE não dilatado, mas uma disfunção diastólica grave, a gente tem que pensar numa miocardiopatia restritiva, não acha? Coloque as hipóteses que você colocou para frente, por favor, doutora. As hipóteses diagnósticas para ela, a gente tinha pensado de cardiopatias restritivas. Se poderia ser uma doença de Fabry, amiloidose, doença de Chagas ou uma endocardiomiofibose. E aqui a ressonância ajudou bastante a gente. Mas põe as hipóteses, o próximo slide. Vamos fazer todo mundo votar. Passa o slide, por favor.
Acabou. Passou, mas você tinha colocado Fabry e amiloidose. Alguém pensa em amiloidose ou doença de Fabry para essa paciente? Se alguém pensar, levante a mão. Acho que ninguém pensou. Levantou a mão. Quer comentar, Giovana, essa questão de ser Fabry, não poder ser Fabry ou amiloidose? A amiloidose, ela é mais jovem, né? Eu acho que pela idade, não tem mais nenhum achado de neuropatia, nada assim. Teria que ver o strain também, né? Mais coisas que ajudam no diagnóstico. Fabry, também, não sei, não parece não. Porque, na mas verdade, a idade seria, né? A idade seria para Fabry, mas a gente tem que pensar que não tem aumento de espessura. Então, quando a gente olha o ecocardiograma, para a gente desviar nosso pensamento para as mas tem apical, né? Tem uma obliteração da ponta, mas o septo e parede lateral são Sim. de espessura normais, né? Então, geralmente a gente pensa nessas etiologias quando a gente tem um aumento de espessura de parede que ela não tem. Quando não tem uma disfunção grave já, a gente pensaria nas restritivas, e aí o diagnóstico diferencial seria entre as causas de miocardiopatia restritiva. O fato da descrição de trombo dentro do ventrículo direito te dirige o raciocínio para um lado ou para o outro? Pois é, eu acho que é difícil a gente entender trombo quando a gente não tem um ventrículo esquerdo dilatado, aneurisma de ponta, para a gente pensar que é uma causa de trombo. Então, eu realmente acho que não são trombos aí, né? Então, aí eu já pensaria em algo... E já poderia dirigir o raciocínio da gente para alguma outra miocárdio coisa. fibrose que costuma obliterar a ponta. Que o diagnóstico diferencial principal é com trombo, mas não tem porquê essa paciente ter um trombo de ponta se ela não tem ventrículo dilatado nem aneurismático, né? Vamos, então... acho que a gente podia ver o eco agora, antes do Dr. Paulo, né? Eu acho que o eco atual, porque se bem que você tem uma ressonância antiga atual, mas acho que já fecha o diagnóstico. Vamos ver o eco. Tá bom. Boa. Bom, primeiro, desculpa o atraso, o trânsito está um pouco caótico. Vou falar, acho que pela quarta ou quinta vez esse ano, que foi a imagem mais impressionante que eu fiz aqui para a Minhoca Imagem. Então, logo de cara, um eixo paraesternal, eixo longo. Aqui acima o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo e aorta. A gente consegue ver o átrio esquerdo, ele tem um aumento discreto sim, 39 ml por metro quadrado. Diâmetro do ventrículo esquerdo, 52,36, um diâmetro preservado. Espessura da parede um pouquinho maior do que tinha sido dito antes, 10,10, mas também dentro do normal. E o que chama muita atenção nessa imagem é o ventrículo direito praticamente obliterado. Lembrando que esse é um corte um pouco na diagonal, né, inclinado, então por isso dá esse aspecto. Mas um aumento difuso da parede nessa posição, uma contratilidade que eu realmente nunca tinha visto essa imagem desse jeito. A análise com Doppler, refluxo discreto a moderado na mitral, não passa disso, e um refluxo discreto na válvula aórtica também. A gente fez um eixo curto nessa posição perto da base, para a gente ver melhor o ventrículo direito, e a imagem que a gente encontra é uma obliteração praticamente do terço médio do ventrículo direito até o ápice dele. Então, uma imagem bem assustadora, digamos assim, bem diferente. Poderia ser músculo, Tito? Músculo, poderia ser, doutora. Não parece porque não contrai, não tem um aspecto, mas que se fosse uma foto, eu não saberia dizer o que era, assim, qual é o aspecto. Essa imagem aqui, realmente eu acho que eu nunca vi nada, procurei na internet também se tinha alguma imagem relacionada, não vi nenhum artigo, nada descrito, com uma parede tão claramente assim, espessada e com essa arrumação, né, com esse arranjo. Depois acho que a ressonância tem um pouquinho mais a acrescentar. Bom, aqui é um eixo curto e de curiosidade, a gente tem a válvula mitral também, aqui não parece acometida nessa altura, né, na altura desse corte, com a contratilidade aparentemente preservada nesses segmentos do ventrículo esquerdo. Seguindo aqui 3 câmaras, mas é só para ilustrar que a gente tem uma disfunção diastólica nesse momento do tipo 2, né, era tipo 3 antes, talvez com tratamento tenha mudado alguns dos parâmetros. A nossa IM discreta moderada, sem gradiente na válvula aórtica, mas mantém uma disfunção do tipo 2. E o que a gente encontra? Bom,
4 câmaras, as câmaras esquerdas aqui à direita, câmaras direitas à esquerda. Vou começar por aqui. Um aumento importante do átrio direito, você vê que o esquerdo tem um aumento discreto, o átrio direito é muito maior do que o esquerdo. A gente tem uma insuficiência tricúspide que foi graduada como importante, não é uma insuficiência tricúspide discreta, apesar dela ser um pouco mais fugaz, aparentemente. A PSAP não deu muito elevada porque ela tem uma disfunção do ventrículo direito, apesar da fração de ejeção do ventrículo direito, e se a gente calcular o FAC, ele dá alterado, e o strain também, ele tem uma disfunção da contratilidade, da deformação do ventrículo direito, dando uma PSAP baixa, né, em torno de 21 milímetros, somando já o átrio direito, com ST importante. Passando para o lado esquerdo, a gente tem um velamento sim do ápice, como descrito previamente, e essa imagem que parece que acomete tanto o septo quanto a parede lateral, e nas outras visões a gente consegue ver que ele vai até o folheto posterior da válvula mitral. Então aqui, ó, velando o ápice do ventrículo direito, aqui a cavidade do ventrículo direito, e essa imagem, essa estrutura subindo praticamente até o arcabouço aqui do folheto posterior. Essa é a análise da fração de ejeção. Uma coisa importante da gente reparar, a fração de ejeção deu 60%, sim, o FAC, como eu tinha comentado, reduzido de 20%, mas a função sistólica do ventrículo esquerdo ela não se limita apenas à análise da fração de ejeção, né? Então, cada vez mais a gente pode dizer que a fração de ejeção é preservada, mas a função sistólica do ventrículo esquerdo é bastante comprometida. A gente já com uma análise mais simples, mas um pouco mais detalhada do strain, eu vejo que o strain é reduzido em todos os segmentos, valor global longitudinal de 7,2, o normal acima de 18. Então, ele é sim um ventrículo esquerdo acometido com uma disfunção sistólica, apesar da fração de ejeção preservada. Fazendo a mesma análise para o ventrículo direito, que a gente já tinha visto que a fração de ejeção e o FAC são bastante alterados, né, digamos assim, a função também é bastante reduzida. Então, eu tenho um sistólico global de 5,9, isso incluiria o septo, a gente isolando e fazendo a parede livre, também de 6,5, bastante reduzido, lembrando que o normal acima de 20. Então, tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo, com uma função sistólica global bastante reduzida. Seguindo como curiosidade, ainda pouco estudado do átrio, a função atrial também bastante comprometida. Então, o átrio, apesar de um aumento discreto, aparentemente, olhando na imagem bidimensional, nada digno de nota que salta aos olhos, mas a função calculada pelo strain, bastante reduzida em todos os 3 itens, né, seja de condutância de reservatório ou de contratilidade, e uma fração de ejeção do átrio esquerdo também reduzida, em torno de 35%, lembrando que o normal acima de 45%. Então, um eco bastante alterado, tem essa imagem no ápice dos 2 ventrículos, principalmente no direito, disfunção sistólica biventricular, apesar de uma fração de ejeção preservada no VE, aumento importante do átrio direito, discreto do átrio esquerdo, com toda a função, digamos assim, sistólica comprometida e uma função diastólica do tipo 2. Só isso, doutor, e sem derrame pericárdico, nesse eco não tinha nada. Bom, esse foi um dos ecos que a paciente fez. E nessa internação de julho de 2021, ela fez uma ressonância cardíaca também, que a gente vai discutir agora com o Dr. Paulo. Boa tarde com todos. É um prazer sempre fazer parte dessa reunião. Aqui mais um caso desafiador. Essa primeira ressonância foi adquirida em um paciente um pouquinho descompensado, como vocês estão vendo aqui, um derrame pleural bilateral, um derrame pericárdico também. Chama atenção esse edema também no subcutâneo, mostrando assim o que a gente já visto clinicamente. Só que agora pela imagem, uma IC direita descompensada. Agora já nessas imagens iniciais, vejam vocês o tamanho dessa cava inferior, vejam como suprahepáticas e tudo dilatado, até com hepatomegalia justificando sua alteração enzimática, e aqui uma discreta ascite também. Então a ressonância, o papel é muito interessante, a avaliação morfofuncional, a caracterização tecidual com a sequência de resto tardio, e aqui nessas imagens iniciais, percebam como o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo tem uma obliteração na ponta, tá?
Então, aqui uma imagem dinâmica, uma imagem de cine. Vocês veem que, embora seja uma imagem inicial, não a imagem atual, que vocês já viram aqui, deu uma piora também na função ventrículo à direita, mas um padrão restritivo clássico, né? Dilatação bilateral importante, falha de enchimento, uma diminuição do volume das cavidades dos ambos ventrículos e um derrame pleural e pericárdico também presente. Vejam como até o septo abala para o lado esquerdo pelo aumento da pressão do átrio direito. Aqui no Cine 3, vejam vocês como já tem um certo grau também de insuficiência mitral, um refluxo aqui, e essa margem de ocupação, de obliteração na ponta também no ventrículo esquerdo e no direito. Essas imagens de Cine em eixo curto, dá para perceber com muito mais claridade como segmentos apicais estão obliterados nos ambos ventrículos. Nesse exame, inicialmente, predomina o lado esquerdo. Função, em princípio, boa do ventrículo esquerdo. Aqui, nessas imagens ponderadas em T2, a gente usa para caracterizar o tecido e o componente de líquido nos tecidos. Aqui, processos de líquido decorrentes de processos inflamatórios, mas também decorrentes de descompensação clínica. Vejam vocês o edema subcutâneo significativo, falando também sobre a descompensação do paciente. E aqui mais uma imagem, demonstrado o claro e o notório das imagens. Aqui, imagem de perfusão, onde a gente observa a dinâmica da chegada do contraste no miocárdio, os segmentos miocárdicos perfundidos e na ponta que não tem uma perfusão, que já chama muita atenção, que vamos conferir. Agora, eu só queria conversar um pouquinho com a importância de a gente depender de alguns fatores como compensação clínica, paciente, embora paciente com dificuldade para manter a apneia, aqui imagens em tempo real, percebam vocês como em cada imagem ele consegue ter um movimento diafragmático falando sobre o grau de descompensação do paciente, mas mesmo assim a gente percebe no real tardio que tem essa impressão de dupla V, né? Uma porção, um hipossinal aqui na porção que estou mostrando com o meu mouse e seguido de outra porção mais clara aqui com realce. Esse achado é muito sugestivo, complementando com os outros achados descritos morfofuncionais, de padrão de restrição do ventrículo direito e esquerdo, com um padrão clássico de dupla V sugestivo de endomiocardiofibose. Tá? Então, esse é um exame inicial. Não sei se que eu continue com a última ressonância também. O paciente fez uma nova ressonância, que a condição clínica ainda mantém de ser direita, porém a paciente conseguiu fazer um exame, a gente orientou um protocolo mais orientado para a doença e a gente obteve melhores imagens, como vocês estão vendo. Derrame pleural direito, aqui o componente de derrame pericárdico até diminuiu, mas vocês vejam como o ventrículo direito, essa ocupação parece que está mais acometido no ventrículo direito em relação ao prévio. Então, essa é uma imagem não é dinâmica, tá? Mas percebam como a ponta está obliterada do ventrículo direito, muito mais chamativa do outro exame. E o átrio direito muito mais dilatado, até a gente ver um pouco da cava, mostrando muito bem a descompensação. Vejam o tamanho da cava inferior e também o do fígado. Cine eixo curto, essas imagens foram realizadas pós-contraste, por isso que vocês percebem um sinal diferente na ponta e também essa ocupação da ponta obliterada totalmente dos ambos os ventrículos. Vocês veem que a doença progrediu de um exame para outro, tá? Então, esse sinal preto que chama a atenção, que pode ser várias coisas na ressonância. Primeiro, pode ser cálcio, pode ser um tecido totalmente avascular, como observar a doença de circulação, que a gente vai conferir mais para frente. Aqui em imagens dinâmicas de Cine 4 câmeras e Cine 3, percebam vocês como a ocupação do ventrículo direito é quase total. Já falando um pouquinho mais sobre a endomiocardiofibose, que é uma doença que acomete via de entrada, é uma doença que acomete até 50% ambos os ventrículos, percebam como a tricúspide está quase totalmente tomada pela doença endomiocardiofibrótica. Então, a gente não consegue observar nenhuma cavidade. Portanto, esse padrão restritivo que a gente vê no átrio direito acaba sendo muito notório
E aqui uma imagem também que a gente visto, a versão da ressonância da imagem do Tito do eco, com essa obliteração da ponta no 3 câmeras, que a gente observa justamente essa ocupação, essa obliteração do lado direito. Aqui, imagens ponderadas anteriores, como a gente tinha visto sobre o edema, vejam como, embora o paciente está descompensado, mas esse edema, esse brilho no subcutâneo diminuiu. Aqui, imagens de perfusão, que é a dinâmica da chegada do contraste, vejam como, embora esteja ocupada essa cavidade, ainda perfunde com atenuações diferentes. Inicialmente fica mais preto e posteriormente um siso um pouquinho mais claro, sendo muito chamativo que pode ser ocupação e não um trombo. Aqui a imagem de arresto tardio, em 4 câmeras e do lado um eixo curto. Percebam como a doença acometeu já não só o endocárdio, ele já acomete também circunferencialmente o miocárdio. Do lado esquerdo, dando muito mais clara essa imagem de dupla V, o clássico descrito já, e também como em diferentes estágios de doença endocardiofibrótica, que vai de um tecido com realce tardio, miocárdico, passa por fibrose e até fica um tecido totalmente avascular. Aqui um foco muito claro para a formação de trombos, tá? Aí o caminho do trombo, ele consegue não ser calcificado. E o papel da tomografia acaba sendo muito claro também nesse sentido, porque a tomografia vê muito melhor o cálcio. Então, vejam vocês no realce tardio também essa obliteração dos ambos os ventrículos, com o realce tardio clássico de dupla V em ambos os ventrículos. Dupla V no lado direito e dupla V no lado esquerdo. Tem um certo grau também de dilatação atrial e não tem realce atrial também, ainda não. Aqui, uma análise mais avançada da ressonância que a gente tem na mão, que é a avaliação do mapas. Não tem nenhum estudo avaliando o grau de informação no pacientes com endocardiofibose, mas justamente ele fala que tem um aumento do tecido do padrão intersticial, como claramente já foi definido no realce tardio. Os valores são justamente altos, esperados nesse paciente. E o papel da tomografia é justamente para avaliar o cálcio. Vocês veem que, embora sejam os ventrículos totalmente ocupados por fibrose, não é cálcio. É simplesmente fibrose, tudo que a gente está vendo, o qual a tomografia, embora seja uma tomografia simples, sem contraste, é muito clara para demonstrar justamente isso, que ocupação não tem trombo, e sim um tecido de endocardiofibose mesmo. Então, esse foi nossa impressão, e é um padrão evolutivo que a gente conseguiu ver na imagem. Paulo, Oi. Parabéns pela apresentação. Eu queria fazer alguns comentários só, não desse caso, mas volta naquela imagem que você estava, por favor. Na da tomo, primeiro. Ah, tá. Bom, pode deixar aí, pode deixar aí, é isso, é mais fácil. Mas para lembrar, de outros casos que a gente já discutiu, quando existia dúvida se era hipertrófica, porque tinha cálcio na ponta, se era endocardiofibose, e o padrão verdadeiro de duplo V é esse que a gente vê aqui, em que a gente tem uma área hipocinética, que está ali marcada debaixo do azul, perdão, hipoatenuante, que é aquela ali do azul, e uma área de hipersinal, que é aquela vermelha que a gente vê ali. Então, esse é um verdadeiro duplo V, é diferente daqueles realces fragmentados que a gente tem, que, por exemplo, tem na calcificação. Agora, vai na tomo, por favor. E, então, é assim que a gente percebe, que por isso que a gente bate o pé que naqueles casos não fossem casos de endocardiofibose. A calcificação, pode ir na última direto, Paulo, por favor. Isso. A calcificação, por outro lado, ela é bem fina, bem superficial nesse caso, mas pode ver que é interessante, esse é um tecido tão diferente do tecido da endocardiofibose, que até numa tomografia sem contraste a gente percebe. Notem que entre a área mais hiperatenuante, que é o cálcio, aquele branquinho na ponta do VD, e o músculo, que é mais externo, tem uma área mais escura. Essa área mais escura desse tecido, que é aquele tecido que o Tito viu pelo eco, que ele não contrai, mas ele é meio deslocado pelo movimento muscular. Então, ele é uma coisa mole, né? Ele não oferece uma resistência maior à ejeção ventricular. Tendência, para nós, da ressonância e tomografia, é um caso clássico de endocardiofibose. A função do músculo, a função do VD, Paulo, o que você achou? É disfunção importante. Tanto assim, o pouquinho que a gente conseguia observar o movimento sistólico diastólico, os volumes muito baixos. Do V foi 44, mas do VD foi importante, disfunção importante.
Então, voltando um pouquinho, é uma paciente que ela ficou internada em julho de 2021, teve esse tamponamento cardíaco, foi submetida à drenagem. Ela voltou 2 semanas depois com uma nova descompensação, que foi aquela primeira ressonância que a gente viu, que ela tinha bastante derrame, ela tinha um derrame pleural importante, bilateral, bastante sinal de congestão. Ela teve alta naquele outro slide que eu mostrei, com furosemida 120 mg 2 vezes ao dia, além de hidroclorotiazida, espironolactona. E ela começou a acompanhar com a gente. As imagens ajudaram bastante, que aí ficou com o diagnóstico de endocardiomiofibrosa, seguindo no nosso ambulatório. No último ano, ela teve vindas frequentes no ambulatório, principalmente para manejo da volemia, com vindas mais frequentes desde outubro. E em novembro desse ano, ela passou no pronto-socorro 3 vezes. A última vinda, ela apresentava-se com uma queixa de sonolência, piora de dispneia, edema em membros inferiores. Na admissão do pronto-socorro, com os sinais de má perfusão, uma pressão arterial de 80/50, tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos, além de estar com edema em membros inferiores, hepatomegalia, sinais de congestão. A paciente, então, foi internada, ela segue internada desde o dia 23 de novembro. A gente repetiu algumas imagens, que foi o ecocardiograma e a ressonância que a gente viu, que mostraram uma piora desse acometimento, principalmente nas câmaras direitas. Desde o dia 27, a paciente está em uso de furosemida, 80 mg ao dia, e Edobulta 5 microgramas. Tinha uma disfunção renal na admissão, que agora está em melhora. E, atualmente, a paciente está em programação de fazer uma ressecção cirúrgica para alívio de pressão nas câmaras direitas. Você não falou sobre a eosinofilia, né, Ana? Deixa eu só mostrar aqui. Antes da doutora mostrar a questão da eosinofilia, foi algo que nos surpreendeu nessa paciente, é que nessa internação ela tinha alguns hemogramas, leucogramas normais, de repente ela apareceu uma eosinofilia brutal, de 40% de eosinófilos no leucograma dessa paciente. E a gente achou estranho, porque a gente esperaria, imaginando que fosse uma síndrome hipereosinofílica, que ela tivesse uma eosinofilia sustentada ao longo do tempo. E a gente foi rever todos os exames anteriores, a gente viu que em 2020 ela tinha uma eosinofilia significativa, 2021 não, e a partir de fevereiro desse ano ela voltou a ter a eosinofilia. No começo da internação era normal e agora passou a ter uma eosinofilia que está sustentada nos últimos dias, né? 36%, 35%, 40%. Consultamos inclusive a hemato, que ela acha que deve ser alguma reação alérgica, alguma parasitose, mas não uma síndrome hipereosinofílica, porque ela não é mantida. Mas ficamos pensando que essa paciente tem eosinófilos aumentados e pode ter sido realmente a causa que ela tenha tido de forma paroxística, a causa de toda essa fibrose no ventrículo. Isso. Então, assim, aqui foi o segmento da paciente no ambulatório, e essa última vinda ao PS dela, que foi agora no dia 22 de novembro. Então, que ela estava mal perfundida, com uma pressão de 83/54, e nos exames laboratoriais, um achado que ela nunca tinha apresentado antes, nos outros hemogramas. Um leuco de 12.100, mas com eosinófilo de 40% e 4.840 na contagem. Plaquetas normais e a disfunção renal que ela apresentava na admissão, uma ureia de 158, uma creatina de 1,6. Perfeito. E nós precisávamos resolver se essa paciente iria para uma ressecção do endocárdio VD. Eu estava até aqui esperando essa reunião hoje para a gente ter certeza de qual é a função do ventrículo direito. Me parece que a disfunção de VD é bem significativa e a gente sabe que na endomiocardiofibrose, a fibrose termina acometendo também o músculo, perdendo função, e esses são os casos de piores resultados cirúrgicos. Quer comentar, Paulo? É justamente isso, a gente vê a progressão da doença nos 2 exames. Eu estou falando da questão imagenológica e também a questão clínica, a gente vê, né, como as coisas batem.
E o realce, que inicialmente era só subendocárdico, agora fica biventricular circunferencial, o qual mostra que a doença progrediu bastante. E a função, como não temos um volume diastólico final nesse histórico adequado, acaba sendo ocupada totalmente por essa substituição fibrótica, alterando muito mais a clínica do paciente, né? E agora sabendo... Também, né? Acometimento valvar ali, né? Acometimento valvar. O acometimento valvar é até algo que nos leva a considerar a cirurgia, porque às vezes quando você corrige a alteração valvar, você pode ter um resultado cirúrgico melhor. Mas nessa paciente parece que o acometimento valvar é só da tricúspide, né? Maior do que em relação à mitral, estou certa? Principalmente da tricúspide, e que a cavidade do VD é extremamente limitada, né? Então, muito pequena e com disfunção sistólica grave. Quando a gente começou a considerar isso, a gente começou, e se a gente não opera essa paciente, é manter em tratamento clínico? Bom, a parte clínica dessa paciente, assim, manter clinicamente parece ser uma situação bem complicada, porque ela estava muito mal, tem evoluído clinicamente muito mal ao longo do tempo, né? Então, ela realmente fez agora um derrame pericárdio importante, mas ela está baixo débito, ela está fazendo a ida de sangue até o lado esquerdo, e a aorta é bem limitada dessa paciente. Então, manter em tratamento clínico não parece ser uma boa alternativa. Virtualmente, ela não tem cavidade direita, ela tem praticamente 15 ml. É que, óbvio que não foi feito de forma mais acurada, né, Paulo? A gente pode medir lá na ressonância, mas ele tem uma cavidade pequena. Então, já tem uma função sistólica ruim, uma cavidade muito pequena, quer dizer, um volume muito baixo. Então, o débito cai muito, ela vai ter sempre cada vez pior. Né? Como manter uma precarga, né? Um ventrículo já tão complicado, manter uma precarga às custas de uma disfunção do que ele tem, desses 15 ml de volume residual, com uma disfunção acaba sendo muito difícil compensar clinicamente assim, né? E a cirurgia clássica da endomiocardiofibrose é uma ressecção do endocárdio para ampliar a cavidade e melhorar, então, a diástole dessa paciente. Mas não sei até que ponto isso vai ser possível nessa paciente com uma função de VD tão ruim, né? Então, isso que chama atenção, porque embora vai ter agora um volume residual maior esse ventrículo direito, mas que também vai conseguir lidar quando a gente vê que está cometido por substituição, essa camada fina de fibrose acomete também o ventrículo direito. Então, será que vai conseguir ter uma recuperação substancial quando já vai ter mais volume ou não, né? Essa grande dúvida. Temos duas opções cirúrgicas ainda para essa paciente, né, que a gente tem que considerar. A primeira, além da ressecção endocárdica, que seria uma derivação do sangue que chega da circulação venosa sistêmica direto para a artéria pulmonar, como se faz na atresia tricúspide e tudo mais, considerando que o VD, a gente não precisa valorizá-lo tanto, ele pode ser uma câmara de passagem exclusivamente, né? A gente desprezar o VD e jogar o sangue com pressão alta do átrio direito, da cava, para a artéria pulmonar, que é fundamental ter uma pressão pulmonar baixa para isso. A gente não pode esquecer que ela tem um VE doente, com disfunção grave, que poderia causar uma dificuldade aí dessa passagem de sangue. Você viu no eco a pressão pulmonar baixa nesse momento, não é isso? A pressão está baixa, esse método que a gente utiliza, primeiro a pulmonar a gente não conseguiu ver por causa da janela e aquela obliteração por causa desse material. Segundo, a pressão sistólica da artéria pulmonar a gente calcula pelo refluxo tricuspídeo e tem alguns fatores que atrapalham um pouquinho, como se ela não refletisse a pressão pulmonar correta. O primeiro deles é a disfunção sistólica, então a falta de contratilidade do ventrículo direito atrapalha para ele literalmente bombear com menos força, faz um gradiente melhor. E o outro é esse volume pequeno que a gente estava comentando, tem muito pouco volume, funciona semelhante a quando na estenose aórtica a gente tem um volume ejetado baixo, tem pouco volume, não chega a ter volume para fazer o gradiente razoável. Mas com certeza ela deve ter uma pressão pulmonar elevada, né? Aqui deu 21, mas com certeza não é proporcional à pressão pulmonar. A sistólica essa mesmo não é proporcional. E fica difícil da gente medir por causa dessa parte estrutural dele, da anatomia. Nós chegamos a fazer uma manometria para essa paciente, né, Pamela? Você não trouxe os dados, não, né? Mas tinha uma pressão da artéria pulmonar de 36 na manometria. A 36, mas com uma resistência pulmonar alta, de 3,6. Não foi? A gente viu essa resistência elevada. Então, tudo é difícil nessa paciente. A última opção seria o transplante cardíaco, além dessa possibilidade
Eu acho que de início a gente ficou considerando mais a ressecção endocárdica, mas agora eu estou mais pensando que talvez não seja uma boa opção depois que a gente viu essa função ventricular direita. É uma questão interessante no pós-operatório, né? Uma vez que já tiver cavidade, o que vai fazer esse ventrículo direito com o volume, né? Se ele vai conseguir sair ou não. Pela ressonância, é difícil até a gente avaliar esse movimento, porque está ocupado por uma substituição, né? Mas o que preocupa, que com o Dr. Ibrahim a gente está observando, é essa fibrose que acomete também a porção mais distal, mais endocárdica do ventrículo direito. E uma dúvida, às vezes, tirando essa pressão do átrio direito, seja por derivação, às vezes eu vi também relatos que faz uma punção do septo interatrial para desavar essa questão de volume do átrio direito para o átrio esquerdo, né? Porque eu acho que o sintoma principal acaba sendo justamente essa direita, né? O que você acha, doutor Tito? Eu acho que a gente não tem um parâmetro para ver os realços do ventrículo direito. A gente está montando o trabalho até para fazer isso em relação aos doentes valvares. Olhando o strain que o eco dá, olhando a quantidade de fibrose do ventrículo direito, é difícil voltar à contratilidade do ventrículo direito. Isso eu acho que não recupera. Agora, o que ele tem de contratilidade, se a gente aumentar a cavidade, com certeza vai melhorar, porque tem um volume muito pequeno. Ela já é uma frase meio estranha, mas é como se ela vivesse em choque hipovolêmico, ou então em relação ao débito, sempre baixo, não tem como melhorar. Mesmo que use dobuta, qualquer coisa, vai taquicardizar, mas não tem o volume, não tem cavidade suficiente para gerar um certo volume circulante. Aí fica um pouco difícil, mas eu acho que se aumentar a cavidade, ela vai ter melhora, com certeza. Eu acho que a gente precisa discutir esse caso com o pessoal, com o cirurgião que está acostumado a fazer o cavo pulmonar, né? Pensar nessa possibilidade, já que eu realmente também fiquei preocupada em fazer uma cirurgia clássica de endomiocardiofibrose para essa paciente. Então, agora o doutor Estevão vai fazer uma revisão sobre endomiocardiofibrose. Por favor, doutor Estevão. Boa tarde, me chamo Estevão, sou residente aqui da casa. Queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre endomiocardiofibrose para vocês. Agora foi. Bom, a endomiocardiofibrose, ela está classificada na família das cardiopatias restritivas, tá? Que faz um acometimento prioritário do endocárdio. Ela é a forma mais comum de cardiopatia restritiva em todo o mundo. Acomete cerca de 10 a 12 milhões de pessoas, tá? Em todo o mundo. Ela foi descrita a primeira vez em Uganda, em 1938, por um médico inglês chamado Arthur William. E no seu diagnóstico, a priori, ela foi confundida com uma miocardite sifilítica, tá? Que era muito comum na região. Ela é uma importante causa de insuficiência cardíaca nos países subdesenvolvidos, na África Equatorial, e também é encontrada no Nordeste e Norte do Brasil. Ela acomete principalmente mulheres, tá? Faixa etária jovem, em uma proporção de 5:1 em relação aos homens. Por ela ter uma distribuição regional, pegando principalmente a África e países subdesenvolvidos, a princípio pensava-se sobre uma fisiopatologia de carência nutricional ou até infeccioso. Mas a verdade é que isso nunca foi provado até agora, e a teoria mais aceita é uma pancardite por eosinófilos. A patogênese dela ela é dividida em 3 fases. Primeiro, tem uma fase necrótica, com uma degranulação de eosinófilos, com liberação de toxinas procoagulantes, gerando uma formação de trombos intraventriculares, que se reorganizam, formando trombos que evoluem para fibrose. Essa deposição de tecido fibroso no endocárdio, ela é também realizada no ápice do miocárdio, na via de entrada, e geralmente poupa a via de saída, tá bom? Gera também um refluxo atrioventricular, a insuficiência das válvulas, por comprometimento do aparelho subvalvar. Os folhetos valvares geralmente estão preservados nessa patologia. O quadro clínico, basicamente,
depende da câmara acometida, do grau de fibrose, da extensão da fibrose, né? E se há ou não insuficiência valvar. Quando acomete o VD sozinho, que ocorre em 17% dos casos, como o Dr. Paul falou, há muita ascite como manifestação predominante, a hepatomegalia e o edema é mais incomum, de membros inferiores. Quando acomete isoladamente o VE, que ocorre em 31% dos casos, o paciente queixa-se mais de dispneia e de dor torácica. Há também, no quadro clínico, formação de trombos murais, como é o caso da nossa paciente, secundária à estase sanguínea, gerado pelo miocárdio fibrótico, tá? 37% dos casos pode haver fibrilação atrial. Já foi descrito morte súbita por arritmias ventriculares graves. E quando há derrame pericárdico, geralmente ele não é importante, que também não foi o caso da nossa paciente. Ela precisou de múltiplas drenagens. Além disso, 60% dos pacientes podem encontrar eosinofilia na admissão. E além disso, a gente usa também o eco e a ressonância para fazer o diagnóstico. O eco é o exame de primeira escolha, de primeira linha, porque ele é facilmente disponível e de baixo custo. Tá? Dr. Tito já falou, né, do eco, mas eu vou só ressaltar as principais alterações. Geralmente tem a obliteração de um ou ambos ápices com a função sistólica preservada. Tem aumento do volume atrial, com volume ventricular normal ou até reduzido nas fases iniciais. Tem refluxo das válvulas atrioventriculares, de novo, com comprometimento do aparelho subvalvar, poupando os folhetos. Tem disfunção diastólica, pode haver presença de trombo ventricular e derrame pericárdico. A ressonância ela é importante para confirmar os achados do eco, mas também para quantificar a fibrose miocárdica, porque isso dá valor prognóstico ao nosso paciente. Um estudo mostrou para a gente que pacientes que apresentam esse volume de fibrose superior a 19 ml por metro quadrado têm um risco relativo de mortalidade, de morte de 10 a 8 vezes de quem não tem. Então, a ressonância classifica esse paciente em pior ou melhor prognóstico. A biópsia é raramente necessária, ela evidencia fibrose em 50% dos casos e geralmente pode dar alterações inespecíficas. Quanto ao prognóstico, paciente muito sintomático, em classe funcional 3 ou 4, evolui em pior. O comprometimento importante do VD, que não responde bem à cirurgia, como o Dr. Edleide falou. Regurgitação mitral, tricúspide importante. A presença de arritmias, né, fibrilação atrial. Ascite volumosa e a queda de VO2 predito menor que 53 no teste cardiopulmonar. Quanto ao tratamento desse paciente, os pacientes em classe funcional 1 ou 2, o tratamento é mais clínico, baseado no controle da congestão com a furosemida e espironolactona e o uso de beta-bloqueadores para melhorar o enchimento ventricular. É importante também manejar as complicações, sempre que tiver fibrilação atrial e for possível, tentar a reversão do ritmo, avaliar a anticoagulação sempre que tiver trombo, tá, por pelo menos 6 meses. E o tratamento cirúrgico. A cirurgia basicamente é a ressecção do miocárdio, se possível fazer a reconstrução ventricular e se tiver insuficiência importante fazer a troca valvar, principalmente nos pacientes mais sintomáticos, classe funcional 3 e 4. Apesar dessa cirurgia trazer benefícios de sobrevida no longo prazo, ela ainda tem altas taxas de mortalidade no pós-operatório, de 15% até 30% de mortalidade. Então, saber bem quando indicar, né? Porque nos pacientes que já estão em estágio tardio de disfunção, sintomas limitantes, a gente pode pensar no TX, pensando que é o que a gente vai discutir, né? Acho que é basicamente isso. Perfeito. Faltou a gente falar um pouquinho da hiperosinofilia, né? Já está vendo que essa paciente está aumentando o grau de fibrose muito rapidamente e ela está fazendo uma eosinofilia brutal, que a gente não entende a causa dessa paciente. A gente já consultou hematologista, vamos conversar sobre isso, mas acho que precisamos tratar. O Paulo estava até me perguntando se essa paciente fizesse um transplante e evoluísse com essa hiperosinofilia, se não ia acontecer o mesmo no coração transplantado. Claro que a gente não tem resposta para essa pergunta, mas o que a gente sabe é que a gente não pode deixar essa eosinofilia persistente sem tratamento, né? Para tentar não acontecer
essa evolução, mesmo após transplante. Mas eu acho que a gente poderia considerar essa ideia de fazer um cavo pulmonar para essa paciente além do transplante. Ela tem um receio muito grande para a cirurgia, foi difícil ela aceitar a cirurgia dessa paciente. Eu acho que o transplante também seria uma dificuldade, mas acho que a gente deve pensar em opções a mais além da cirurgia de ressecção endocárdica. Alguém quer fazer algum comentário? Dr. Paulo, ele queria falar sobre o grau de fibrose, né? Dessa paciente que aumenta demais o risco cirúrgico dela, né? Sim, quando falo esses números que você falou na apresentação, a nossa quantificação foi bem mais do que isso, do que limiar de mortalidade maior. Vocês veem que pega os ambos os ventrículos, acaba sendo circunferencial. Então, o prognóstico dela, sem falar de números, é muito grave mesmo. E outra coisa que vocês veem como é uma menor doença... menor que 50% em 2 a 4 anos, maior que 50% de mortalidade. É uma paciente que a gente não tem mão para lidar, porque é uma doença rara, né? Que envolve, geralmente a gente só faz diagnóstico muito tardio e que a gente tem dificuldade de resolver a questão cirúrgica, porque não é uma doença que a gente vê no dia a dia. Se fala que ela é a maior causa de miocardiopatia restritiva, mas na verdade as restritivas são o menor grupo de doenças do miocárdio. Mas a gente compara hipertrófica, dilatada, restritiva é um número muito pequeno de pacientes. E endocardite fibrose aqui com a gente tem visto muito poucos pacientes, na verdade, com essa patologia. Alguém quer fazer comentário? Algum comentário? Então, acho que a gente deve agora agradecer a presença de todos, né? Mais um caso sui generis, um caso inédito aqui, difícil. O Tito adorou a imagem do ecocardiograma, né? Sem dúvida. Então, queremos agradecer a presença de todos, agradecer a doutora Pâmela e ao doutor Estevam, foi muito bem apresentado o caso, e desejar um bom dia a todo mundo. Obrigado. Eu vou ficar tarde. Falei pra você, não falei?